E aí galera, tudo bem? Boa tarde, professor Davney na área, pessoal do segundo ano. A gente vai agora para o nosso segundo momento, né, do segundo bimestre, e a gente vai falar agora sobre o crescimento da população mundial, que é inerente à unidade 4, população mundial, tá? Vamos lá. Bom, crescimento da população. Eu poderia iniciar essa aula dizendo assim, perguntando assim para vocês: gente, o que é que leva uma população a crescer? Vocês certamente diriam: professor, os casais tendo mais filhos, né? Os casais tendo mais filhos. Antigamente não tinha TV, então os casais tinham mais tempo para ter relações, né? E aí mais filhos. Não, gente, não é bem assim o argumento que a gente deveria utilizar para dizer por que da população mundial ter crescido, né? Se a gente olhar esse gráfico aqui, da página 92, ele vai falar que, conforme os dados da ONU de 2005, nós chegamos aqui a 7,3 bilhões de pessoas em dados de 2015. E, obviamente, hoje a gente já tem quase 8 bilhões, né? Se não já for. Observem vocês que com essa projeção aqui, ó, que do ano 1, passando por 1.500 até 1.800, foi que a gente foi chegar só em 1 bilhão. É importante ressaltar que em 1800 a gente já tinha tido a primeira revolução industrial, né? Onde a indústria ela passa a ser a principal atividade econômica e ela vai surgir nos grandes núcleos urbanos, que por consequência vão ter um aumento da sua população. As pessoas que vêm do interior, do campo, passam a ir para as grandes cidades europeias, começou por Londres, na Inglaterra, e aí você vai ter o aumento das populações nas cidades, por consequência como um todo. Para você ter o segundo bilhão, levou o quê? 130 anos, já em 1930. O terceiro bilhão, em 30 anos, em 60. Observe, gente, que à medida que, após a década de 30 do século 20, como os bilhões vão aumentando, né? Por que a gente teve, observando aqui ao longe, né? Para a gente ver o gráfico, por que essa curva é exponencial? E você percebe que de 2015 para frente ela tende a crescer, só que de uma maneira mais lenta. Porque, gente, depois da Revolução Industrial do século XIX, 1800, né, você teve um aumento nas grandes cidades por conta da industrialização, né? Primeiramente nos países ricos, né, mais ou menos até a década de 30. Após a década de 30, anos 40, 50, essa industrialização ela chega também aos países ditos subdesenvolvidos economicamente, né, e emergentes. O Brasil, a Argentina e o México são exemplos de países emergentes, né, e em desenvolvimento, que passaram a também ter indústrias, né, e essas indústrias surgem também nas grandes cidades, fazendo com que a população, né, dada pelo êxodo rural, em sua maioria, saída do campo para a cidade, aumente a população urbana. Isso se dá em escala mundial, né? Então é por isso que a gente chega aos 7,3 em 2015, tendo projeção para 2050 9,3 bilhões, tá? Então a gente já citou o fator industrialização, né? E urbanização na questão também do aumento, mas a gente vai falar sobre outros fatores também, tá bom? Primeiramente, a gente tem que entender 3 conceitos básicos para explicarmos o porquê desse crescimento mundial, que é o crescimento natural, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. O que é o crescimento natural? É quando você tem uma taxa obtida pela relação entre os que nascem e os que morrem. Os que nascem é dados pela taxa de natalidade e os que morrem é dada pela taxa de mortalidade. A taxa de natalidade, gente, é basicamente o que? O percentual, né, da população dentro do que? A cada, por exemplo, mil habitantes. Qual é o percentual de nascimentos a cada 1.000 habitantes? Né? Então, eu vou ter uma taxa em percentual. Então, se essa taxa é alta, então a minha taxa de natalidade de nascimento vai ser alta. Se a minha taxa é baixa, obviamente vai ser uma taxa de natalidade baixa. A taxa de mortalidade é também relacionada, por exemplo, a uma amostra de 1.000 pessoas. A cada 1.000 pessoas morrem quanto em percentual? Então, isso é a taxa de mortalidade.
Quando essa taxa de mortalidade ela é menor, na sua maioria, que a taxa de natalidade nasce mais do que morre, eu vou ter um crescimento natural positivo. Quando a taxa de mortalidade ela supera a de natalidade, eu vou ter um crescimento natural negativo, ou seja, a população não cresce, tá bom? Então, entendendo esses conceitos, a gente já começa a justificar o porquê da população mundial crescer, tá certo? Então, o que é que eu quero que vocês vejam aqui, tá bom? Aqui, a partir do segundo parágrafo, ele fala, né, que a população mundial, gente, ela se manteve baixa durante muito tempo. É só a gente ver, ó, do ano 1 ao ano 1500. Para chegar a 1 bilhão levou muito tempo, né? E esse ano 1 é o quê? Depois de Cristo. Obviamente que já havia população antes de Cristo, né? Para você ver como demorou para chegar a 1 bilhão. Então, por que é que demorou? Por que que cresceu lento? Porque, primeiro, gente, as condições de saúde eram precárias, não existia uma medicina tão desenvolvida, vacinas, você tinha muitas epidemias, pandemias, doença, guerra, fome. Então, tudo isso levava a população a morrer muito cedo e em muito maior quantidade. Ao longo do século XIX, né, ali a partir de 1800, gente, aqui, ó, com já a Revolução Industrial, então você vai ter, além do crescimento da indústria, da atividade industrial, a mudança na economia, na forma de vida das pessoas, você vai ter também a melhoria da qualidade de vida. Óbvio que no início da Revolução Industrial, as pessoas morriam no trabalho, a questão de saneamento, uma série de coisas que levaram as pessoas a morrer. Mas aos poucos, a qualidade de vida ela foi melhorando, certo? Ela foi melhorando, principalmente a partir do final do século XIX no mundo, tá certo, galera? Então, essas mudanças, né, no mundo desenvolvido, que foi onde surgiram as indústrias, é nesses países que você vai ter o que, gente? A redução da taxa de mortalidade. Né? A redução da taxa de mortalidade. Bem aqui, ó, aproximar. O que é que faz com que o número de nascimentos diminua nesses países, né, gente? Porque vejamos. Redução da taxa de mortalidade, perdão, né? O que é que faz com que morra menos gente? Vamos lá. Como o mundo estava se tornando mais tecnológico, né? Mais descobrimentos, mais inovações, então as pessoas, por exemplo, o surgimento da vacina, né, no século XIX, a questão das condições sanitárias da população, rede de esgoto, água tratada, coleta de lixo, né, limpeza de ruas, de avenidas, tudo isso aí na Europa, nos Estados Unidos, faz com que a população ela morra menos. Se ela morre menos, então o crescimento da população natural vai aumentar, certo? Então, vacinas, exames mais sofisticados, novos medicamentos, antibióticos, gente, tudo isso vai fazer com que haja menos mortes. Essas melhorias só vão chegar quando? Só vão chegar no mundo subdesenvolvido, emergentes, só a partir da segunda metade do século XX, né? Que esses países ditos subdesenvolvidos é que vão começar a ter suas primeiras indústrias, né? Exemplo do Brasil, da Argentina, do México, tá? Que só foram ser industrializados a partir da segunda metade do século XX, tá bom? Isso faz com que a população também aumente, né? Você vai ter um aumento significativo dos nascimentos, mas não só isso, você vai ter uma redução na taxa de mortalidade por conta dessas inovações na saúde pública e em outros aspectos, como também, gente, essa redução da mortalidade e a melhoria da qualidade de vida levou a muitos estudiosos da população a pensar que o mundo passaria por uma explosão demográfica. Só que apesar do crescimento forte da população, principalmente nesses períodos de 60 a 80, essa população ela vai passar por uma transição demográfica, que a gente vai discutir isso em aulas posteriores. Mas só adiantando, a população ela passa a crescer mais devagar. Observe que da década de 80, né, em diante, você vai ter aumento de 2 bilhões em 2015, só que de forma mais lenta do que nas décadas anteriores. Então, a população hoje em dia ela vai crescendo mais devagar, apesar de positivamente, mas ela cresce mais devagar. Isso por quê? Aí a gente vai para a página 93, por conta principalmente desses dois fatores aqui. A queda da natalidade e a queda do crescimento natural. Natalidade é o número, é a taxa de nascimentos de uma população de um determinado lugar, certo?
O que é que faz com que caia a natalidade? Aí você poderia dizer assim para mim, professor, as pessoas se previnem mais no ato sexual. Sim, é um dos fatores que faz com que a natalidade cresça. Mas não é esse fator específico que vai explicar essa queda, tá certo? Primeiro, como eu citei para vocês, nos países mais desenvolvidos, a taxa de natalidade ela veio diminuindo, né? Por quê? Porque como a qualidade de vida desses países estava melhorando, a maior parte da população entre final do século XIX e início do século XX no mundo desenvolvido já se encontrava nas cidades, isso por conta do êxodo rural, onde a população do campo migrou para a cidade, por conta da cidade ela ter, entre aspas, mais oportunidades de trabalho, condição de vida, então muita gente migrou para o campo, né? Do campo para a cidade, gerando o processo que nós chamamos de urbanização, que é basicamente o aumento da população nas cidades. Então isso começou no mundo desenvolvido, por conta da industrialização. A galera procurando emprego nas indústrias, né? Então, como as cidades elas passaram a ficar mais populosas, então você teve o que, gente? Os terrenos eles passaram a ficar mais caros, porque era muita gente vivendo nas cidades. Então aí você teve o quê? Quem passou a morar na cidade dos países ricos passou a gastar mais dinheiro. Então, como você teve um aumento nos gastos, com alimentação, com vestuário, moradia, educação, tudo ficou mais caro, então as pessoas passaram ao quê? A planejar melhor a família e ter menos filhos. Então, como você teve menos filhos, então você vai ter uma redução na taxa de natalidade. As famílias nos países ricos passaram a ter menos filhos porque é caro criar filho, gente. Isso se deu primeiramente nos países ricos, tá bom? Então, consequentemente, você vai ter uma diminuição significativa da taxa de natalidade. Fora que os casais, gente, começaram a usar os métodos contraceptivos, que seria o quê? Pílulas anticoncepcionais, preservativos, métodos de esterilização, né? Fora que a mulher passou a estar no mercado de trabalho, gente. Então, tudo isso no mundo desenvolvido aconteceu primeiro, fazendo com que a natalidade diminuísse e, por consequência, o crescimento natural fosse mais lento. Países até hoje têm essa consequência dessa diminuição da taxa de natalidade, né? A Alemanha e a Rússia têm crescimento negativo, né? Ou seja, você tem taxas de nascimento ou de natalidade baixíssimas nesses países, tá? Bom, isso também chega nos países ditos subdesenvolvidos, ou seja, aqueles que se industrializaram mais tarde, como no caso de exemplos como Brasil, México e Argentina, que tiveram indústrias só depois dos anos 50. E aí você teve o mesmo processo que nos países ricos, só que de maneira mais rápida e intensa, né? O êxodo rural, que é a saída dos migrantes do campo para as cidades, aumentaram a população nas cidades. Mas diferentemente dos países ricos, como foi um processo muito rápido, né, muito abrupto, muito de uma vez, digamos assim, então você tem problemas nos países subdesenvolvidos como o que, gente? Baixa escolaridade, ausência de planejamento familiar. Então tudo isso aí levou a população também a crescer muito rápido nas cidades e enfrentarem muitos problemas urbanos, né? Favelização, né? Baixo saneamento, uma série de problemas que até hoje em dia a gente tem nas cidades brasileiras, tá certo? Então pronto, você teve o que nesses países, como Brasil, México e Argentina? Países agrários que de uma hora para outra viraram países urbanos, países industriais, e que tiveram um aumento muito grande na sua população por conta desse processo de urbanização, certo? Beleza? Mas, diferentemente dos países ricos, a urbanização nos países subdesenvolvidos foi muito rápida, de uma vez, e levando a vários problemas, tá bom? O que é que faz também com que a população mundial aumente, gente, a taxa de natalidade? Países que têm a religião como uma das principais influências, né? Como países do Oriente Médio, em que a galera é contra o uso de métodos contraceptivos, né? Contra o aborto. Então, nesses países, as pessoas têm muito mais filhos, por uma questão de religião mesmo, né? Países como Afeganistão, Iêmen, que fica aqui no Oriente Médio, ó. Afeganistão e Iêmen. Quanto mais escura a cor, maior o percentual do crescimento da população anualmente, ó. Então, mais de 3%, de 2,1% a 3%, e assim vai.
Observe que países da África, eles têm muito mais crescimento de população, assim como do Oriente Médio. Por quê? Porque muitos desses países são muçulmanos, tá bom? Beleza? Para a gente finalizar nossa aula, galera, observe o seguinte. Os países desenvolvidos, como a Alemanha, nos países desenvolvidos, a mulher ela tende a ter menos filhos, certo? Na Alemanha, a mulher tem por volta de 1,3 filhos. Na verdade, um filho, né? Que ninguém tem 1,3 filho. Isso é só estatística, né? O nome disso, gente, o filho por mulher é o que nós chamamos de taxa de fecundidade, que é o número médio de filhos por mulher em idade fértil. Ou seja, quantos filhos ela vai ter ao longo da sua vida, em média, né? Isso é a taxa de fecundidade. Então, países ricos tendem a ter menos filhos e países subdesenvolvidos em alto grau, como a Etiópia, na África, que tem 4,5 filhos, em média a mulher tem. O Brasil, que é um país subdesenvolvido, entre aspas, emergente, né, industrializado, a mulher tem quase 2 filhos, né, em média. Então, perceba que quanto pior o grau socioeconômico do país, maior a tendência de as mulheres terem mais filhos, de as famílias terem mais filhos. Isso por motivos de quê, gente? De conhecimento, né, de infraestrutura, de desses fatores, né, que fazem com que a mulher ela tenha menos conhecimento, a família ela tenha menos planejamento e, por consequência, né, mais filhos. Isso aí reflete o grau de desestrutura familiar nesses países, ok? Gente, é isso. Para finalizar nossa aula, né, essa aula que eu dei das páginas 92 e 93, a gente vai lá para a página 112 e eu quero que vocês façam na página 112 apenas os exercícios 6 e 7, tá bom? Por quê? Porque é o relativo à nossa aula, para dar aí uma colher de chá. Só essas duas questõezinhas e aí vocês me mandem até a próxima quinta-feira, beleza? Beleza, galera? Então, é isso, galera. Fiquem bem. Valeu!